Olá, tudo bem? Hoje eu quero compartilhar contigo a palavra do Senhor em Jeremias capítulo 34. A palavra que do Senhor veio a Jeremias quando Nabucodonosor, rei da Babilônia, todo o seu exército e todos os reinos da terra que estavam sob o domínio da sua mão, e todos os povos pelejavam contra Jerusalém e contra todas as suas cidades, dizendo: Assim diz o Senhor, Deus de Israel: Vai e fala a Zedequias, rei de Judá, e diz-lhe assim: Diz o Senhor: Eis que eu entrego esta cidade nas mãos do rei da Babilônia, o qual a queimará. E tu não escaparás das suas mãos, antes de certo serás preso e serás entregue nas suas mãos. E teus olhos verão os olhos do rei da Babilônia, e ele te falará boca a boca, e entrarás na Babilônia. Todavia ouve a palavra do Senhor, ó Zedequias, rei de Judá. Assim diz o Senhor a teu respeito: Não morrerás à espada, em paz morrerás, e conforme as incinerações de teus pais, os reis precedentes que foram antes de ti, assim te queimarão a ti e plantear-te-ão, dizendo: Ah, Senhor, porque sou eu que digo a palavra, diz o Senhor. Aí pulamos para o capítulo 36 de Jeremias, 36, 28. 36, 28 diz assim, 28 ao 31. Toma ainda outro rolo e escreve nele todas as palavras que estavam no primeiro volume, o qual Jeoaquim, rei de Judá, queimou. E a Jeoaquim, rei de Judá, dirás: Assim diz o Senhor, tu queimaste este rolo, dizendo, porque escreveste nele anunciando: Certamente virá o rei da Babilônia, e destruirá esta terra, e fará cessar nela homens e animais? Portanto, assim diz o Senhor acerca de Joaquim, rei de Judá: Não terá quem se assente sobre o trono de Davi, e será lançado o seu cadáver ao calor de dia e à geada de noite. E visitarei sobre ele e sobre a sua semente, sobre os seus servos, a sua iniquidade, e trarei sobre ele, sobre os moradores de Jerusalém, sobre os homens de Judá, todo aquele mal que lhes tenho falado sem que me ouvissem. Agora vamos para o capítulo 37, 1 ao 2, diz assim: Reinou o rei Zedequias, filho de Josias, em lugar de Conias, filho de Jeoaquim, a quem Nabucodonosor, rei da Babilônia, constituiu rei na terra de Judá. Mas nem ele, nem os seus servos, nem o povo da terra deram ouvidos às palavras do Senhor, que falou pelo ministério de Jeremias, o profeta. Agora vamos para o capítulo 37, versículo 17. Diz assim: E mandou o rei Zedequias soltá-lo. Então o rei lhe perguntou em sua casa, em segredo, dizendo: Alguma palavra do Senhor? E disse Jeremias: E disse ainda: Na mão do rei da Babilônia serás entregue. Agora vamos para o capítulo 38, versículo 2, diz assim: Assim diz o Senhor: Aquele que ficar nessa cidade morrerá à espada, a fome e de pestilência, mas quem for para os caldeus viverá, porque a sua alma lhe será por despojo e viverá. Assim diz o Senhor: Esta cidade infalivelmente será entregue nas mãos do exército do rei da Babilônia, e ele a tomará. Aí agora vamos para o versículo 17, capítulo 38, versículo 17. Então Jeremias disse a Zedequias: Assim diz o Senhor, Deus dos exércitos, Deus de Israel: Se voluntariamente saíres aos príncipes do rei da Babilônia, então viverá a tua alma, e esta cidade não será queimada, e viverás tu e a tua casa. Mas se não saíres aos príncipes do rei da Babilônia, então será entregue esta cidade nas mãos dos caldeus, e eles a queimarão, e tu não escaparás das mãos deles, né? Então disse o rei Zedequias:
a Jeremias: Receio-me dos judeus que se passaram para os caldeus, que me entreguem nas suas mãos e escarneçam de mim. Disse Jeremias: Não te entregarão. Ouve, te peço, a voz do Senhor, conforme a qual eu te falo, e bem te irá e viverá a tua alma. Mas se tu não quiseres sair, esta é a palavra que me mostrou o Senhor. Eis que todas as mulheres que ficaram na casa do rei de Judá serão levadas aos príncipes do rei da Babilônia, e elas mesmas dirão: Os teus pacificadores te incitaram e prevaleceram contra ti, e agora que se atolaram os teus pés na lama, eles voltaram atrás. Assim, a todas as mulheres e a teus filhos levarão aos caldeus, e tu não escaparás das suas mãos. Antes, pela mão do rei da Babilônia serás preso, e esta cidade ele queimará. Agora, indo para o capítulo 39, verso 1. No ano 9 de Zedequias, rei de Judá, no mês 10º, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, e todo o seu exército contra Jerusalém, e a cercaram. No ano 10º de Zedequias, no 4º mês, aos 9 do mês, se fez a brecha na cidade. Ou seja, romperam os muros de Jerusalém e entraram. Aí versículo 3 fala assim: E entraram todos os príncipes do rei da Babilônia e pararam na porta do meio, os quais eram Nergal-Sarezer, Sangar-Nebo, Sarsequim, Rabi-Saris, Nergal-Sarezer, Rabi-Mag, e todos os outros príncipes do rei da Babilônia. E sucedeu que, vendo-os, Zedequias, rei de Judá, e todos os homens de guerra fugiram, então, e saíram de noite da cidade pelo caminho do jardim do rei, pela porta dentre os dois muros, e saiu pelo caminho da campina. Mas o exército dos caldeus os perseguiu, e alcançaram Zedequias nas campinas de Jericó. E o prenderam, e o fizeram ir a Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Ribla, na terra de Emate. E ali o rei da Babilônia o sentenciou. E o rei da Babilônia matou os filhos de Zedequias em Ribla, à sua vista. Também matou o rei da Babilônia todos os nobres de Judá, e arrancou os olhos a Zedequias, e o atou com 2 cadeias de bronze para levá-lo à Babilônia. E os caldeus queimaram a casa do rei e as casas do povo, e derribaram os muros de Jerusalém. E o resto do povo que ficara na cidade, e os rebeldes que se tinham passado para ele, e o resto do povo que ficou, levou Nebuzaradã, capitão da guarda, para a Babilônia. Mas os pobres dentre o povo, que não tinham nada, deixou Nebuzaradã, capitão da guarda, na terra de Judá, e deu-lhes vinhas e campos naquele dia. Bom, concluindo, pessoal, o Senhor vinha avisando através de Jeremias ao rei de Judá, ao rei Zedequias, e ele não queria escutar Deus falando com ele. Por várias vezes Jeremias deu a palavra do Senhor para ele e falou, mas não, ele não quis escutar, desobedeceu. Aí, o que aconteceu? Se cumpriu a desobediência dele, se cumpriu. Os filhos dele todos morreram, tiraram os olhos dele e acorrentaram o rei. Imagina, todos pereceram por culpa da desobediência desse líder aí. Nós temos muitos líderes hoje em dia assim, em vários países da América Latina, desobedecem ao Senhor. Aí toda uma nação sofre por causa de um homem que desobedece. Quero dar mais uma olhada aqui para você. Aí o capítulo 38, versículo 2, ele diz ali, ó: Assim diz o Senhor, aquele que ficar nessa cidade morrerá à espada, a fome e de pestilência, mas quem for para os caldeus viverá,
porque a sua alma lhe será por despojo e viverá. Ele já tinha falado para o rei ir lá com o povo embora para os caldeus. Ele falou e falou. Jeremias era o profeta daquela época. Deus falava diretamente com ele. Mas tu vê, né? Por causa da desobediência do líder de Judá, o rei de Judá, toda a nação pereceu. Por isso que nós temos que orar pelos nossos líderes, pelo nosso Brasil, o nosso governo, os nossos líderes, o presidente dessa nação. Será que o presidente da nossa nação tem temor ao Senhor? Será que se nós tivéssemos um presidente que tivesse o temor do Senhor, esse país não iria bem melhor? Eu te deixo com essa reflexão, tô pensando aí. Nós, como crente, nós temos que orar pelos nossos líderes, aqui pelos governantes dessa cidade, desse estado, desse país. Pois sem Deus, sem o temor do Senhor, nada vai para frente. Se essa nação, Brasil, tivesse um líder que tivesse o temor do Senhor, tudo ia bem. Não te esquece. Termino por aqui e Jesus te ama.